Olá, boa noite. Enquanto vocês chegam, eu vou me preparando aqui. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que está me assistindo aqui agora, independente de estar aqui ao vivo ou se você vai poder assistir depois, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje, dia 16 de fevereiro, a gente tem mais um episódio das nossas conversas perfumadas, um espaço que a gente tem para conversar e aprender sobre perfumaria natural. Então, as nossas conversas perfumadas. Boa noite, Maria Célia. Tudo bom, querida? É esse espaço que a gente tem para isso, né? E quem é este que aqui vos fala? Eu vou me apresentar primeiro, porque sempre tem gente que às vezes ainda não está conhecendo o meu trabalho e agora vai poder conhecer. O meu nome é Elton, eu sou professor de perfumaria natural, eu sou farmacêutico também e criador aqui do canal da FSA Perfumes Naturais, que é uma escola de perfumaria natural, que tem algumas ênfases específicas de trabalho, como, por exemplo, o uso de tinturas para perfumes, a abordagem que eu chamo de poesia do cheiro, que é um olhar específico sobre o processo criativo, considerando aí o perfume como uma história contada com cheiros. E também os estudos de memória olfativa e psicologia do perfume, coisas que eu gosto muito e eu também aplico no trabalho. E hoje o tema das conversas perfumadas é um tema muito importante, que perfumaria não é só dica de acorde, né, gente? Perfumaria tem outros assuntos, é uma área muito ampla e tem alguns assuntos que, embora não tenham o glamour de outros, são tão importantes quanto. Um desses assuntos é o que a gente vai falar hoje, que eu intitulei o episódio de Armazenando Matérias-Primas Naturais, tá? Exatamente para a gente falar sobre esse lado tão significativo que são as boas práticas de armazenamento de matéria-prima natural. Eu espero que ao final dessa conversa eu possa despertar em você a reflexão do quanto essa é uma prática fundamental para quem quer fazer perfumaria natural de qualidade, tá? Então esse é um grande objetivo que eu tenho para essa nossa conversa de hoje. Para falar de armazenamento de matéria-prima, eu achei prudente começar falando quais são os tipos de matéria-prima mais usados dentro da perfumaria natural. E dentro da perfumaria natural, a gente tem 5 tipos principais de matéria-prima aromática que eu vou comentar agora. O primeiro desses grupos, que é o grupo mais numeroso, é o grupo dos óleos essenciais. A gente tem muito tipo de óleo essencial, a gente tem vários tipos de vários fornecedores que a gente tem disponível aqui no Brasil para óleo essencial, e esse é o grupo maior. Segundo grupo são os absolutos, também extremamente importantes na perfumaria, que são um dos tipos dos extratos naturais. Os outros dois são a tintura, que eu particularmente trabalho muito com elas, né? Eu sei que tem muita gente que também faz tintura, e os extratos CO2. Então eu estou falando do óleo essencial, do absoluto, da tintura e do extrato CO2. Mas está faltando um, né? O último grupo é o grupo dos isolados naturais. É o tipo de grupo de matéria-prima mais recente que a gente tem na perfumaria natural. A gente tem então esses 5 tipos de matéria-prima. Do mais simples, que é o isolado natural, e depois os complexos, que são a tintura, o extrato CO2, o absoluto e o óleo essencial. E por que eu estou trazendo isso? Porque essas matérias-primas elas têm uma composição química característica. Essa composição química pode ser desde uma única molécula, que é o caso do isolado natural, até dezenas, centenas de moléculas, que é o caso de todas as outras matérias-primas. A gente tem óleo essencial, como é o caso da rosa, que a gente vai ter aí mais de 100, na verdade, mais de centenas de moléculas, né? Eu não sei o número ao certo, mas eu sei que são muitos.
E essa composição química, ela vai se refletir de uma forma muito importante para nós, que é exatamente por causa dessa composição química, é o arranjo dessas moléculas aí, que vai trazer o cheiro de cada matéria-prima. Esse é o primeiro ponto, mas a gente tem um outro. É também a natureza química dessas moléculas que vai fazer com que algumas matérias-primas tenham uma sensibilidade maior a determinadas condições de armazenamento do que outras. Isso está diretamente ligado com a composição química. Eu vou ter moléculas aí que são mais reativas, por exemplo, e que na presença de oxigênio podem aí gerar produtos que vão trazer determinadas consequências. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas primeiro, então, a gente tem esse universo aromático que a gente trabalha, que são esses 5 tipos de matéria-prima natural. Certinho? E aí, diante disso, eu não sei se para você que está me vendo aqui agora ou depois, isso já aconteceu, mas provavelmente já. Principalmente se você já tem mais tempo trabalhando com óleo essencial. Te incomoda, por exemplo, quando você vai pegar um frasco de matéria-prima e você abre e sente um cheiro meio azedo ou um cheiro meio esquisito, que você consegue nitidamente perceber que não é mais o cheiro daquela nota? Não sei vocês que estão me vendo aqui agora se isso já aconteceu. Vocês podem comentar, tá? Mas comigo já aconteceu. De às vezes abrir o frasco e o cheiro está muito esquisito, muito estranho. E isso incomoda muito a gente, né? Até porque quando a gente vai aprendendo a trabalhar com a matéria-prima, a gente vai ficando mais sensível aos cheiros e a gente costuma notar isso. Mesmo para quem é mais inexperiente, quando uma matéria-prima não está boa, é muito descarado aquele cheiro ruim, esse cheiro meio azedo, estranho. Eu já passei por isso com a Lícia Cubeba, que aliás é um cheiro que eu gosto muito, mas teve um frasco uma vez que eu fui abrir, já estava mais antigo e que horror. Então, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas é bastante incômodo. E esse tipo de situação que a gente pode vivenciar de sentir um cheiro desagradável, deixa eu ver aqui, a Jaci está colocando que óleos vegetais sempre, óleo essencial somente 2 vezes. Pois óleo vegetal, isso costuma acontecer muito, a gente tem o fenômeno da rancificação, que acontece muito com óleo vegetal. Óleo vegetal, realmente, a gente pena com eles por causa disso, né? Mas com as matérias-primas aromáticas naturais, a gente vai ter isso também acontecendo. Deixa eu ver aqui, a Maria Célia está comentando que já ela tinha diluído mirra e ficou horrível com o cheiro de remédio. Pois os efeitos vão ser os mais diferentes possíveis e a gente vai notar, como vocês estão trazendo aqui, é perceptível, né? Remédio estragado, inclusive. A gente nota isso é uma situação bastante desagradável com matérias-primas, e isso está diretamente ligado a um erro muito comum que as pessoas cometem no que diz respeito à matéria-prima natural. Para todo tipo de matéria-prima, né? Mas o meu foco aqui é matéria-prima aromática natural, desses grupos principais que eu mencionei agora há pouco. Então, isso acontece muito por causa do erro mais comum que as pessoas fazem nesse sentido, que obviamente está ligado ao que eu estou trazendo aqui hoje para você, é o não armazenamento correto. E por incrível que pareça, isso não é uma coisa óbvia, eu sei disso porque em várias aulas que eu já dei, normalmente quando eu comento a melhor condição de armazenamento, muita gente vira para mim e fala assim, nossa, eu não sabia que era assim, vou passar a fazer, tá? Isso é mais comum do que eu ouvir a pessoa falar, ah, não, eu já faço desse jeito. Então eu vou comentar sobre tudo isso daqui a pouco. Mas foi bom vocês terem trazido esses exemplos, porque ilustra muito bem, né? Eu trouxe o caso da Lícia, a Jaci comentou dos óleos vegetais, não é exatamente o nosso caso aqui, mas a Maria Célia trouxe da mirra. Interessante, muito interessante e faz a gente refletir ainda mais do quanto que é importante o armazenamento correto. Então, um dos maiores erros que a gente vê, e olha que coisa interessante, é um erro que
Resolver é simples, mas ele pode ter impactos muito sérios em todo o nosso trabalho. É porque a gente está falando de uma condição que é uma condição de alicerce. Qualidade de matéria-prima é uma das coisas mais básicas que a gente tem dentro de um trabalho de perfumaria e que, se a gente não olha isso, é que nem um castelo de cartas. É uma base. Se você não tem aquilo ali bem feito, o resto tudo cai. É por isso que eu estava falando que é tão importante. Não é um assunto dos mais glamurosos, mas é um assunto muito importante, tá? Então, só um instante. Eu sei que é óbvio, diante de tudo que eu já estou falando, o quanto que é importante armazenar corretamente, mas dois pontos se destacam do porquê que é importante eu prestar atenção no armazenamento correto das matérias-primas, tá? Primeiro ponto é a qualidade olfativa das minhas criações, porque quanto melhor é a minha matéria-prima, quanto mais ela está preservada aromaticamente, obviamente tudo que vier depois, a criação dos acordes, a criação dos perfumes, isso vai se refletir. Então, o primeiro ponto é a qualidade olfativa. O segundo ponto do porquê que é importante eu prestar atenção nisso e armazenar corretamente é a questão da segurança, tá? Segurança tanto para você que trabalha com a matéria-prima, quanto para depois quem for usar o perfume, seja você mesmo, seja outras pessoas, tá? Então, esses dois pontos a gente precisa destacar para refletir isso, mas eu vou até trazer outras coisas que também são consequências relevantes, e uma delas é de fundamental importância, que vocês vão ver, eu estou sempre trazendo direto ou indiretamente esse assunto aqui. Bom, a gente comentou do porquê que é importante, né? A gente comenta do que é importante, mas o que pode acontecer se eu não armazeno corretamente as minhas matérias-primas? O que é que vocês acham? Já dá para ter uma pista desses dois pontos que eu falei aqui agora, né? Mas eu vou começar essa conversa, esse ponto da nossa conversa, sobre o que acontece se eu não armazenar corretamente, falando de uma coisa que vai ter um impacto aí fundamental, que é a questão do investimento do dinheiro. Imagina que você comprou matérias-primas, você investiu o seu dinheiro em comprar matéria-prima e, diga-se de passagem, matéria-prima natural, principalmente aqui no Brasil, eu nunca canso de falar, é muito cara, tende a ser muito cara, determinados tipos de matéria-prima são mais acessíveis, mas tem outros que são bem inacessíveis, então é jogar dinheiro fora. É uma das primeiras consequências negativas que eu tenho do fato de não armazenar corretamente. Às vezes, eu investir numa matéria-prima, se eu não armazeno ela direito, eu posso perder a matéria-prima e com ela todo aquele investimento que eu fiz, tá? É o primeiro ponto. A Maria Célia comentou aqui da oxidação. Eu já vou chegar lá, tá? A oxidação é um dos grandes vilões aí do armazenamento inadequado, mas eu já vou chegar lá, tá? O segundo ponto aqui, que está diretamente relacionado com o que eu já falei, é eu prejudicar o cheiro do meu perfume, tá? Então tá bem ligado ao que eu falei, eu tinha falado da importância, tá ligado à qualidade, né? Mas se eu tô com uma matéria-prima oxidada, deteriorada, esse cheiro do meu perfume vai ser também alterado. E outra coisa, imagina que você fez um perfume com uma matéria-prima, não cuidou do armazenamento dessa matéria-prima e um tempo depois você vai fazer o perfume de novo, o cheiro do perfume muda, porque as moléculas vão estar diferentes, às vezes numa proporção significativa, e isso vai prejudicar o cheiro do seu perfume. O terceiro ponto dos efeitos negativos é a qualidade, é a segurança de quem usa o perfume. Agora, Maria Célia, eu vou comentar da questão da oxidação. Por quê, gente? Um dos grandes vilões
que a gente vai ter para matéria-prima, para esse tipo de matéria-prima, é a oxidação. O fato da gente ter as moléculas aromáticas em contato com o oxigênio do ar, determinados grupos de matéria-prima são mais propensos a serem oxidados. Um caso muito comum é o limoneno, que está presente aí principalmente nos óleos cítricos, mas não apenas. E a gente tem também o linalol. O linalol que está presente na lavanda, no petigram, no rollwood e várias outras matérias-primas. São dois exemplos interessantes porque quando essas moléculas estão oxidadas, elas tanto podem acelerar a oxidação de outras, como elas também elas passam a ter um risco maior de causar alergia. Então eu estou aumentando o risco para quem usa o meu perfume. Então são 3 consequências negativas de quando eu não tenho um bom armazenamento. Ficou claro? Contem para mim. Só me organizando aqui. Isto dito, obrigado, tá, pelo retorno de vocês. Isto dito me faz agora chegar no ponto que eu queria, né? O ponto mais crítico, que é o que eu comentei. Que por que essas coisas acontecem? Porque não é armazenado corretamente. Mas então é chegado assim o momento da gente falar sobre o armazenamento correto. E qual que é a melhor condição de armazenamento? O armazenamento correto é um meio que eu seu brinco que é o quarteto fantástico. Armazenar em local seco, fresco, ao abrigo da luz e ao abrigo do calor. São quatro aspectos, né? Seco, fresco, ao abrigo da luz e do calor. Principalmente a luz solar, né? Mas a luz de um modo geral. Vamos pensar um pouco nessas condições, nesse quarteto de condições. A umidade, no caso de eu colocar uma matéria-prima num ambiente úmido, eu posso ter tanto coisas que vão desde de estragar o rótulo, por exemplo, o que pode às vezes tornar um rótulo ilegível. Eu posso também trazer crescimento de fungos na própria embalagem, principalmente em volta, né? Não exatamente dentro, não é isso que eu estou querendo dizer. Um ambiente muito úmido que junte aí com uma pessoa descuidada, que às vezes deixa o frasco aberto ou meio aberto, eu diria que é um caso mais extremo, né? Muito pouco comum de acontecer, mas eventualmente um ambiente muito úmido pode fazer com que essa umidade também entre nesse frasco e colabore para piorar a qualidade do material. O ambiente fresco e ao abrigo do calor, ele tem um impacto muito importante pela seguinte razão. Eu comentei agora há pouco da oxidação, que é um tipo de reação que pode acontecer por causa da presença do oxigênio no ar e algumas moléculas são muito sensíveis. Pois é, essa reação de oxidação ela tende a ser acelerada se o ambiente é quente. Então, seja um ambiente que é mais abafado, mais quente, ou a presença de calor vai favorecer as reações de oxidação. Então, lugar de guardar matéria-prima aromática natural não é perto de calor. Principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mora em cidades muito quentes. Eu tenho uma aluna minha, Andréia, que ela mora em Salvador, na Bahia, e ela está sempre me contando do calor que faz na cidade. Tem algumas cidades que são mais frias, outras que são mais quentes. Lugares, principalmente lugares quentes, se você mora em lugar muito quente, você tem que tomar mais cuidado ainda por causa dessa condição, tá? E a luz, principalmente a luz solar, ela também vai ter um impacto na oxidação, porque você pode favorecer a oxidação. E outro, a luz pode diretamente, dependendo, né, da molécula, ela pode quebrar moléculas, ela pode favorecer determinadas reações em moléculas que vão prejudicar aí o cheiro do perfume e também a questão da segurança. Então, o ambiente ideal para
para eu armazenar as minhas matérias-primas é um ambiente que seja seco, fresco, ao abrigo do calor e da luz. Mas existe a condição ouro, que é o ideal, guardem o que eu estou falando agora, para você que trabalha com matéria-prima aromática natural, o ideal é guardar essas matérias-primas no refrigerador. É esse tipo de coisa que normalmente eu falo para os meus alunos e não foi uma pessoa só, mais de uma, mais de duas, falaram, olha, eu não sabia que tinha que ser no refrigerador. A partir de hoje, então, você que está me ouvindo e me vendo, as suas matérias-primas aromáticas precisam ficar no refrigerador. Tintura não, mas as outras todas precisam ficar no refrigerador. O refrigerador é a melhor condição para a gente tomar cuidado com essas matérias-primas. E não sou apenas eu que estou falando. Se a gente procura, por exemplo, as palavras do Robert Tisserand, que é a nossa grande referência quando a gente fala de segurança de óleos essenciais e outras matérias-primas naturais, o Tisserand é categórico. O melhor é guardar no refrigerador. Então, essa é a grande questão que você precisa olhar. Coloque as suas matérias-primas aromáticas no refrigerador. Eu vou mostrar o melhor jeito de fazer isso agora, mas a grande questão é essa. O refrigerador é o ambiente ideal para eu guardar as minhas matérias-primas naturais. Deixa eu ver aqui. Maria Célia está comentando que depois da mirra estragar, ela passou a guardar no refrigerador. Excelente. Só que além da mirra, você pode guardar todas as outras, tá bom? Porque é o ambiente ideal para eu guardar todas as matérias-primas. Porque se você parar para pensar, o refrigerador ele vai conseguir trazer essa coisa do ambiente que vai proteger melhor a matéria-prima, principalmente da aceleração das reações de oxidação que a gente pode ter. E isso vai fazer com que eu tenha uma matéria-prima que vai manter a sua qualidade aromática e também a segurança por muito mais tempo, porque o refrigerador é o ambiente ideal para esse tipo de matéria-prima. Tem que ser todos mesmo. Essa é a melhor condição. Não sei se você já sabia disso, mas é incrível. Tem muita gente mesmo que não sabe. Às vezes a gente acha que determinado ambiente é adequado e às vezes ele não é. E eu estou ciente dos desafios que representa guardar no refrigerador, eu já vou falar disso daqui a pouquinho. Bom, já sei do que o ambiente certo é o refrigerador. Como então que eu começo? Eu sempre gosto de falar, quando eu dava aula de protetor solar, eu sempre falava com o pessoal que muito se falava da fotoproteção ideal, e eu sempre falava com o pessoal, primeiro olha a sua situação atual e dá um passo. Depois que você der esse passo, você dá outro. Então eu vou comentar aqui agora por onde que você começa. Se você ainda não está guardando no refrigerador, por onde que você começa? É bem simples, mas presta atenção que são alguns passos sequenciais. Primeira coisa que você vai fazer é pegar todas as suas matérias-primas aromáticas, óleo essencial, absoluto, CO2, isolado natural. Você vai pegar essas matérias-primas e você vai, eu não sei se você já tem, mas você vai adquirir um recipiente. Pode ser um pote de plástico, pode ser uma caixinha de madeira, de outro material, que seja fechado, tá? De preferência escuro também. E você vai colocar as matérias-primas dentro desse recipiente, ele precisa ser fechado, e aí você vai liberar um espaço no seu refrigerador para poder guardar essas matérias-primas. Então, eu pego todas as minhas matérias-primas, eu adquiro ou eu libero um recipiente fechado, de preferência opaco e escuro, para eu guardá-las, e eu vou liberar então um espaço na minha geladeira, no meu refrigerador. Por que o recipiente tem que ser fechado? Porque se eu não tiver um recipiente fechado, eu corro o risco do cheiro dessas matérias-primas contaminar os alimentos. E eu não quero isso, tá? Eu também tenho que tomar cuidado, porque em casa que tem criança,
eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de recipiente para não ter acesso, para a criança não ter acesso a esse tipo de recipiente, até porque o cheiro é gostoso, a criança é curiosa, a gente pode ter algum acidente. Mas as etapas básicas são essas. Eu junto as matérias-primas, eu coloco elas num recipiente adequado, que tem essas características que eu mencionei, e eu libero então um espaço na minha geladeira para eu poder guardar essas matérias-primas. Esse é o caminho, né? E aí, obviamente, diante disso que eu falei, pode vir na sua cabeça a seguinte questão. Ah, Elton, mas e se eu não tiver um espaço na geladeira? Como que eu vou conservar melhor as minhas matérias-primas se eu não tenho um espaço na geladeira? 2 pontos que eu quero trazer para você. Se você não tiver um espaço na geladeira para colocar suas matérias-primas, primeira coisa que você vai fazer, lembra dessas diretrizes que eu dei? Pegar as matérias-primas, colocar num recipiente opaco, fechado, isso tudo você pode fazer. E aí você vai encontrar um ambiente, um armário fechado, escuro, um ambiente o mais fresco que você conseguir. Esse é o primeiro ponto. Mas eu não vou mentir para você não. Se você quer ter melhor qualidade das suas matérias-primas, você vai precisar liberar um espaço na geladeira. Então o segundo ponto é você se programar para isso. Você analisar o espaço e conseguir liberar para colocar suas matérias-primas. Se você pretende trabalhar com muitas matérias-primas ou você já tem, eu sugiro que você considere planejar, obviamente, ter uma geladeira dedicada ou aqueles freezerzinhos, aquelas geladeiras pequenininhas, né? Considera isso, tá? Eu sei que dos desafios que isso traz, eu estou ciente disso, é por isso que eu estou trazendo essas possibilidades para você. Isso é o melhor a se fazer, tá? Porque não adianta. Se a gente quer manter a qualidade, gente, não tem condição. É a gente mesmo colocar na geladeira, porque faz diferença mesmo. É incrível, tá? Incrível a diferença em manter a qualidade da nossa matéria-prima. Tá claro para você? E aí, eu tenho ainda mais algumas considerações, né? Eu tenho um ponto que eu queria trazer, que é o seguinte: além disso tudo que eu mencionei, como que eu posso melhorar o armazenamento da minha matéria-prima? Isso aí que eu já falei já é o ideal. É eu colocar num recipiente fechado dentro da geladeira. Mas, por exemplo, coisas que eu tenho que observar para garantir e melhorar. Primeiro ponto, as matérias-primas, elas têm que estar em recipiente de vidro, tá? Eu sei que tem alguns fornecedores, na verdade até hoje eu só me deparei com um fornecedor que fez isso, que tem recipiente de alumínio, tá? Gabriela, a gente não está falando de maturação não, tá, querida? Isso aqui é armazenamento, isso aqui não é maturação, tá? Maturação é um assunto bem diferente, tá bom? Eu estou falando de armazenamento de matéria-prima. Você deixa na geladeira para guardar mesmo, tá? Então, olha só, eu trouxe aqui esses 2 frasquinhos. Essas normalmente são as cores de vidro que a gente tem, que os fornecedores, a gente compra matéria-prima. Ou é o frasco de vidro âmbar, que na verdade é 99% dos fornecedores, mas a gente pode ter também o vidro azul cobalto, como esse que vocês estão vendo aqui. São os melhores vidros para a matéria-prima, tá? Então, assim, como eu disse, eu nunca vi fornecedor, por exemplo, que manda matéria-prima em frasco de plástico. Por favor, se isso acontecer, corre. Troca logo do frasco de plástico para o frasco de vidro, porque o material do óleo essencial ou de outra matéria-prima pode reagir com o plástico. Isso não é bom. E a gente então tem que olhar se está tudo dentro do vidro. Vocês veem, por exemplo, como que normalmente é a garrafa de cerveja, né? Que ela é de vidro âmbar, exatamente para preservar ali as moléculas que estão presentes na cerveja. No caso da nossa matéria-prima, a gente vai observar isso também. O vidro âmbar é o ideal, tá?
A gente tem a opção do vidro azul cobalto, mas o vidro âmbar, inclusive, é mais fácil de achar. Então, é isso. Eu já vi, como eu tinha comentado brevemente, um fornecedor que me mandou a matéria-prima em frasco de alumínio. Mas, normalmente, esse tipo de frasco, ele tem uma proteção interna. Então, aí não tem problema, tá? O que você não pode é pegar um frasco de alumínio qualquer e colocar. Aí não. Por isso, vamos no caminho mais prático, que é o vidro, gente. Vidro âmbar, fácil de resolver, prático, então é o vidro âmbar. E outra coisa para melhorar é o seguinte: lembra daquele momento que eu falei de você pegar suas matérias-primas e colocar dentro do recipiente? Vai ter uma dica que eu vou te dar para você melhorar ainda mais o seu armazenamento, se é que você já não faz. Mas acredite, tem gente que não faz. É você fazer um inventário das suas matérias-primas com a data de validade, tá? Para você entender ali como é que está essa questão da validade do material. Então, o que você vai fazer? Uma maneira de melhorar o seu armazenamento é você fazer antes o inventário. Faz uma tabela, faz numa planilha, óleo essencial de lavanda, fornecedor tal, validade tal. E se você tiver como, né, que é uma dica que não é uma dica assim tão fácil, até porque se você já tiver os frascos abertos, não dá mais para fazer isso. Mas uma dica que ajuda muito é a gente anotar a data que a gente abriu aquele frasco, tá? Para a gente ter ali um controle de quanto tempo que aquele frasco está exposto ao oxigênio do ar. Porque uma coisa é o prazo de validade do fornecedor. Ou aquilo ali, se ficar fechado, se você não abrir e guardado na geladeira, vai durar até mais do que a data de validade. Mas se você abre, a situação muda de figura, tá? Então, uma maneira de melhorar o seu armazenamento é, antes de armazenar, fazer um inventário dessas matérias-primas. Você vai ter um controle muito mais rigoroso e de uma maneira que vai deixar o seu trabalho ainda melhor, tá? E uma última dica é o seguinte, não é bem uma dica, né? É uma consideração importante. É que quando a gente coloca a matéria-prima no refrigerador, é muito natural que algumas delas se solidifiquem ou fiquem viscosas, mais viscosas. Você, obviamente, não vai trabalhar com esse material assim que você tirar ele do refrigerador. Você vai esperar chegar à temperatura ambiente para poder trabalhar, tá? E isso não vai estragar o material. Essa coisa de você tirar para poder esperar chegar na temperatura ambiente, trabalhar e guardar de novo, tá tranquilo. Contanto que você mantenha o material no refrigerador todo o tempo, a maior parte do tempo. Você tira para fazer solução, para trabalhar e depois guarda de novo, tá? Essas são as questões que a gente precisa destacar. Tudo bem até aqui, meu povo? Você que está me vendo aí, deu para entender esses aspectos que eu trouxe? A gente vê então que, independente do tipo de matéria-prima, mas particularmente com alguns tipos de matéria-prima que têm muitas moléculas sensíveis, como é o caso dos óleos essenciais cítricos, a gente tem que ter muito cuidado com o armazenamento, sendo que essa regra a gente leva para toda a nossa perfumaria, todas as nossas matérias-primas de perfumaria, que é guardar no refrigerador, num ambiente fechado, escuro de preferência, dentro, né, daquela embalagem que eu falei. Se eu ainda não posso colocar no refrigerador, eu vou buscar um armário, um espaço bem fresco, seco, para eu evitar as reações de oxidação que vão prejudicar o cheiro e a segurança do meu perfume. Essas são as coisas que eu queria trazer para vocês, tá? Hoje. Espero que isso possa contribuir, e eu sei que contribui, porque eu vejo isso na minha vida e na vida dos meus alunos, como que um aspecto desse, que é um aspecto simples, mas às vezes a gente não presta atenção e a gente, sem querer, está prejudicando o nosso próprio trabalho e jogando dinheiro fora. Por isso que essa é uma reflexão que vale a pena a gente fazer. Certinho? Se vocês não têm mais nenhuma consideração,
Obrigado, Maria Célia, obrigado. Fico feliz em saber. Eu vou então me despedindo de vocês na nossa conversa de hoje. Aproveito para desejar para vocês um excelente carnaval e na semana que vem a gente está de volta para falar de perfumaria natural, para falar de cheiro, para falar de um monte de coisa boa que deixam a nossa vida muito mais bonita. Certinho? Obrigado por você que me assistiu aqui agora, obrigado para você que está me assistindo depois. Quem tiver alguma dúvida pode comentar comigo, tá bom? E cuidem bem das suas matérias-primas, porque elas são a base de uma perfumaria de qualidade. Vejo vocês então na nossa próxima conversa, tá bom? A bientôt!